Paz e bem, caros irmãos e irmãs, hoje eu quero estar meditando com vocês esta obra de São Francisco de Sales, Filoteia, de modo específico, o primeiro capítulo, que fala sobre a natureza da devoção, que é de suma importância para nós, enquanto cristãos, seres que buscam uma realidade transcendental, uma realidade divina, uma vez em que nós fomos criados por um ser divino, pelo próprio Deus, e dentro de nós existe esta sede de busca de algo eterno. E as nossas práticas espirituais, os nossos exercícios espirituais, nossas devoções, nossas mortificações, nossas penitências e etc., nos revelam esta sede, esta busca de algo além desta realidade imanente, ou seja, além desta realidade terrena. São Francisco de Sales, em sua obra Filoteia, esta que eu acabei de apresentá-los, no primeiro capítulo fala sobre a natureza da devoção e diz que existe uma verdadeira devoção e que há outras vãs e falsas, né? E ele nos convida a fazermos este discernimento para que não caiamos, segundo ele, a exercícios de uma devoção tola e supersticiosa. Então, existe a verdadeira devoção. Em que consiste esta verdadeira devoção? O santo nos fala que a verdadeira devoção pressupõe o amor a Deus, ou melhor, ela mesmo é o mais perfeito amor. E este amor chama-se graça, porque adereça a nossa alma e a torna mais bela aos olhos de Deus. Caros irmãos e irmãs, isso é importante para nós termos consciência do que se trata a verdadeira devoção, para que não caiamos no erro de colocar Deus em segundo plano, quando na verdade Ele é o centro da nossa devoção, deve ser o centro da nossa devoção. Temos as nossas devoções aos santos, às santas, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, que é algo muito importante para a nossa fé, nós enquanto cristãos, e que devemos alimentá-los, sim, esta devoção. Só que nós não podemos cair no erro, caros irmãos e irmãs, de colocá-los no lugar de Deus. São Francisco de Sales nos fala que a verdadeira devoção é o amor a Deus. Bem, precisamos entender, caros irmãos, que os santos e as santas de Deus, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, amaram a Deus. Buscaram em suas vidas a se configurar ao seu Criador. Então, o amor a Deus é anterior à nossa vida. E São João, em sua primeira carta, nos diz: o amor de Deus nos amou por primeiro. Isso é importante, muito importante para nós não caiamos no erro, ou até mesmo na própria idolatria, porque idolatria é isso, é colocar alguém no lugar de Deus, quando na verdade Deus deve ser sempre o centro da nossa devoção, a verdadeira devoção. Não esqueçamos que os santos e santas de Deus só se tornaram santos porque amaram a Deus. O amor a Deus é anterior à vida de qualquer ser humano. Caros irmãos e irmãs, São Francisco de Sales nos fala que o perfeito amor a Deus chama-se graça, porque adereça a nossa alma e a torna mais bela aos olhos de Deus. Esse é o cuidado que nós devemos ter, para que as nossas devoções, as nossas práticas espirituais, os nossos exercícios espirituais, não se tornem, podemos assim dizer, realidades, práticas vazias. Quando é que isso se torna? Quando nós
não abrimos o nosso coração para a graça de Deus, para a transformação, para a conversão. Quando nós não permitimos com que aquilo que nós rezamos, aquilo que nós pregamos, não chegue no nosso interior, no nosso coração e nos transforme. A verdadeira devoção, caros irmãos e irmãs, é a busca de uma vida coerente, seja com Deus, conosco mesmo e com os irmãos. É viver de uma vida transparente. O santo coloca duas situações, duas realidades, de um homem que faz suas penitências, seus jejuns, e por fazer estes exercícios espirituais, ele é considerado como uma pessoa devota. Uma outra situação de uma mulher que passa horas e horas fazendo longas orações, mas no seu dia a dia a sua língua solta calúnias, injúrias e etc. Então são duas realidades em que o santo critica para que nós não caiamos no mesmo erro. A nossa devoção deve ser capaz de mudar a nossa vida, de nos ajudar, de buscar a conversão, para que a nossa vida seja coerente com aquilo que nós rezamos, com aquilo que nós pregamos. É um verdadeiro desafio. É um caminho estreito, é um caminho que nos leva à santidade e que, se realizarmos com coerência, poderá nos levar também para o céu. Para os irmãos e irmãs, o santo nos fala que este perfeito amor, que é a verdadeira devoção, chama-se graça porque adereça a nossa alma e nos torna bela aos olhos de Deus. Então, a nossa alma, a nossa vida torna-se bela diante de Deus quando nós permitimos com que a sua graça nos alcance e nos transforme. E que, consequentemente, a nossa vida coerente com aquilo que nós nos propomos a realizar, as nossas práticas espirituais, as nossas devoções, que também nos ajudam à purificação interior de todo o nosso ser, tornando assim a nossa alma mais bela e mais santa aos olhos de Deus. O santo ainda nos fala que a caridade nos faz observar todos os mandamentos de Deus, sem exceção, e a devoção faz com que observemos com toda a diligência e fervor possíveis. Todo aquele, portanto, que não cumpre os mandamentos de Deus não é justo, e muito menos devoto. Para ser justo é necessário que se tenha caridade, e para ser devoto é necessário ainda por cima que se pratique com fervor vivo e pronto todo o bem que se pode. A verdadeira devoção é o amor a Deus. Devemos alimentar as nossas devoções, as nossas práticas espirituais, a veneração aos santos, a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Sim, temos que alimentá-los, sim, porém de uma forma correta, sem tirar Deus do centro, e termos a consciência de que os santos amaram a Deus por primeiro, para só depois se tornarem santos. Muito obrigado, e que São Francisco de Sales possa interceder pela vida e pelos vossos familiares, e que de fato tenhamos uma verdadeira devoção, a ponto de alimentar em nossa vida o amor a Deus, e nas nossas ações, buscando sempre se espelhar na vida dos santos que muito amaram a Deus e souberam ser verdadeiros devotos. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.